Episódio 10. O homem que sempre ficou. Final de Voltei para o homem que ignorei. Eu sou a rainha das histórias. E esta é uma história que vai ficar na sua cabeça. Às vezes, a vida nos dá uma segunda chance. Não para mudar o passado, mas para finalmente enxergar aquilo que sempre esteve diante dos nossos olhos. Helena voltou no tempo tentando impedir a própria morte. Mas, no caminho, descobriu que sua maior missão nunca foi derrotar Arthur. Foi aprender a reconhecer o homem que nunca desistiu dela. Hoje, essa história chega ao fim, e eu quero fazer uma pergunta antes de começarmos. Você acredita que o verdadeiro amor espera, ou acha que uma hora ele simplesmente vai embora? Escreve aqui nos comentários. Eu vou ler todos. Respira fundo, porque esse final vai tocar o coração de muita gente. O homem mais procurado. Delegacia amanhã. Policiais caminham apressados. Mapas espalhados. Fotos. Relatórios. Equipes entrando e saindo. Na parede, a fotografia de Arthur. Agora, um foragido. Na primeira vida, Arthur destruiu Helena. Na segunda, ele perdeu completamente o controle. Agora, ninguém sabia onde ele estava, nem o que seria capaz de fazer. Helena permanecia sentada, em silêncio, os olhos vazios, o corpo presente, mas a mente ainda presa naquela cobertura, naquela queda, naquele sorriso cruel. Caio observava tudo discretamente, sem dizer uma palavra. Mas cada vez que ela estremecia, ele se aproximava um pouco mais. Como se seu simples silêncio pudesse protegê-la. Já era madrugada. A chuva continuava caindo. Helena tentou dormir, mas bastava fechar os olhos, para voltar ao mesmo pesadelo. O vento, o prédio, o vazio, Arthur empurrando seu corpo. Ela despertou assustada, respirando com dificuldade. Quando olhou para a sala, viu uma cena que fez seu coração apertar. Caio continuava dormindo no sofá, mesmo ferido, mesmo exausto, mesmo com a mão enfaixada. Ele continuava ali, protegendo-a. Na vida passada, ela nunca percebeu, mas agora, cada pequeno gesto dele parecia um pedido silencioso. Você nunca esteve sozinha. Helena caminhou devagar, sentou ao lado dele, passou delicadamente a mão sobre seus cabelos, olhou para a mão machucada, as olheiras, o rosto cansado, e começou a chorar. Quem aí também acredita que pequenos gestos valem mais do que 1000 declarações? Comenta, o amor também cuida. A declaração mais importante. Caio despertou lentamente. Ao ver Helena chorando, levantou imediatamente. Helena, o que aconteceu? Ela o abraçou com tanta força, que ele mal conseguiu respirar. Sua voz saiu entre lágrimas. Por que você sempre ficou? Ele permaneceu imóvel. Ela continuou. Mesmo quando eu ignorava você. Mesmo quando eu machucava você. Mesmo quando eu escolhia outra pessoa, você nunca foi embora. Caio fechou os olhos, respirou profundamente, e respondeu com a sinceridade de quem carregava aquele sentimento por muitos anos. Porque eu amava você. Silêncio, mesmo sabendo que isso me machucava todos os dias. Helena não conseguiu conter as lágrimas. Ela segurou delicadamente o rosto dele, olhando diretamente em seus olhos. Existe uma coisa que eu nunca consegui dizer. Caio permaneceu em silêncio. Quando eu estava caindo daquele prédio, o último nome que saiu da minha boca foi o seu. Ele congelou. O coração parecia ter parado. Ela sorriu entre lágrimas. No último segundo da minha vida, eu finalmente entendi. Respirou fundo. Sempre foi você. Caio não conseguiu responder. Apenas a abraçou, com força, como alguém que finalmente recuperava uma parte do próprio coração. Existem palavras que chegam tarde demais, mas quando encontram uma segunda chance, elas mudam destinos. O relógio marcava quase 3 da manhã. De repente, o som de vidro quebrando ecoou pelo apartamento. As luzes se apagaram. Silêncio absoluto. Então, uma voz surgiu na escuridão. Arthur, bonita cena. Helena estremeceu. Caio imediatamente ficou na frente dela. Arthur apareceu lentamente, encharcado pela chuva, olhos vermelhos, cansado, derrotado, mas ainda perigoso. Naquele instante, Arthur já não parecia um homem, parecia apenas alguém, consumido pela própria obsessão. Arthur olhou diretamente para Helena. Sua voz falhava. Então, você realmente escolheu ele? Helena respirou fundo, e respondeu sem hesitar. Escolhi. Arthur sorriu, mas seus olhos estavam cheios de lágrimas. Eu fiz tudo por você. Ela balançou lentamente a cabeça. Não, você nunca fez por mim. Você fez por você. Ele permaneceu em silêncio. Ela continuou. Amor não prende, não controla, não machuca.
Você nunca me amou. Você só queria me possuir. Cada palavra parecia destruir Arthur por dentro. Na sua opinião, qual é a maior diferença entre amor e obsessão? Escreva sua resposta aqui nos comentários. Arthur retirou lentamente uma arma do casaco. Helena perdeu a cor, mas antes que pudesse reagir, Caio entrou na frente dela. Sem pensar, sem hesitar, Arthur olhou para ele. Você ainda protegeria ela? Caio respondeu olhando diretamente em seus olhos, até meu último segundo. Silêncio. Naquele instante, Arthur finalmente compreendeu. Ele queria ser amado, mas nunca aprendeu a amar, enquanto Caio estava disposto até a morrer, pela felicidade dela. Arthur começou a tremer. A arma desceu lentamente. Ele olhou para Helena, depois para Caio, respirou profundamente e sorriu pela primeira vez, um sorriso triste, cansado. Então, eu perdi desde o começo. As sirenes aproximavam-se rapidamente. A polícia invadiu o apartamento. Arthur largou a arma, sem reagir, enquanto era algemado. Parou diante de Caio, olhou para ele por alguns segundos e disse calmamente: cuida dela, melhor do que eu jamais conseguiria. Caio apenas apertou ainda mais a mão de Helena. Não respondeu, porque algumas vitórias não precisam de palavras. Alguns meses depois, a empresa voltou a crescer. Os escândalos desapareceram. Arthur cumpria sua pena. Helena finalmente voltou a sorrir, mas agora era um sorriso verdadeiro. Uma sequência de cenas começou a passar. Os dois trabalhando juntos, preparando café, discutindo projetos, rindo de piadas sem graça, viajando, assistindo chuva pela janela, vivendo uma rotina simples. E exatamente por isso, perfeita. Na primeira vida, Helena morreu cheia de arrependimentos. Na segunda, ela descobriu que felicidade não faz barulho. Ela acontece nos pequenos momentos, ao lado da pessoa certa. No mesmo terraço, onde tantas decisões mudaram suas vidas, Helena observava o pôr do sol. Caio aproximou-se. Sorriu. Por que está me olhando assim? Ela segurou sua mão. Os olhos brilhavam, porque fiquei pensando. Ela respirou fundo. Se existirem 1000 vidas, eu espero encontrar você em todas elas. Caio sorriu emocionado. Beijou delicadamente sua testa. E respondeu: ainda bem. Ela riu. Por quê? Ele sorriu daquele jeito que ela tanto amava, porque nessa vida, eu finalmente parei de esperar. Os dois se abraçaram, enquanto o sol desaparecia lentamente no horizonte. Existem pessoas que chegam como tempestades, levando paz embora. Existem pessoas que parecem inesquecíveis, mas deixam apenas cicatrizes. E existem aquelas que permanecem, nos dias bons, nos dias ruins, quando você acerta, e principalmente, quando você erra. Helena atravessou 2 vidas, para descobrir uma única verdade. O amor verdadeiro nunca precisou gritar, ele apenas permaneceu, esperando, até que ela finalmente aprendesse a enxergá-lo. E assim termina mais uma história. Uma história sobre arrependimento, segunda chance, perdão, e sobre um homem que nunca desistiu de amar. Porque às vezes a pessoa que muda nossa vida não é aquela que chega causando tempestades, é aquela que segura nossa mão e permanece, mesmo quando o mundo inteiro vai embora. Agora eu quero saber de você. Se pudesse voltar no tempo, você mudaria alguma escolha importante da sua vida? Escreva sua resposta aqui nos comentários. Se essa história emocionou você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa acreditar que o amor verdadeiro ainda existe. E como sempre, eu sou a Rainha das Histórias, e esta foi uma história que vai ficar na sua cabeça. Até a próxima história.